Vamos chegando, família, vamos entrando na sala de oração, escola de oração. Glória a Deus. Mais uma quarta-feira aqui com vocês, para que nós possamos meditar profundamente sobre o tema da oração e que eu e você sejamos esse incentivador em nossa geração para que as pessoas orem mais, busquem mais a face do nosso Deus através da oração. Glória a Deus, né? Então é isso aí, vai chegando, vai dando oi, vai falando de onde você é e nós vamos meditar forte sobre os princípios da oração e eles vão fazer toda a diferença em nossos dias, principalmente nessa próxima temporada que vamos entrar. Que Deus possa nos abençoar poderosamente, a oração faz parte disso. Todas as vezes que o povo de Israel tinha um momento chave da sua história de transição, e nós estamos justamente nisso, né? Estamos num momento de transição. Todas as vezes que tinha esse momento de transição, o povo buscava o Senhor através de orações e orações específicas, né? Orações que eles aprenderam com os profetas, aprenderam com os servos de Deus, aprenderam com Davi, com os reis, aprenderam com os próprios apóstolos. Toda transição ela envolve orações específicas. Deus abençoe família de Minas, família de São Paulo, interior de São Paulo, pessoal aí do litoral de São Paulo também, bombando sempre aqui, glória a Deus, tá? Rio Grande do Sul, família também do Rio Grande do Sul, Suzano, Deus abençoe muito, Osasco, vamos lá, vamos embora, vamos nessa sala de oração, escola de oração, vamos crescer nesse princípio de oração, de intercessão, de batalha espiritual, glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre os inimigos da oração, tá bom? Muita gente não entende esse tema e eu quero gastar um tempo com vocês sobre esse tema dos inimigos da oração, porque a gente pode saber muito sobre oração, a gente pode estar envolvido com o ministério de oração, a gente pode participar, independente ou não, todos nós temos que ter uma vida ativa e forte de oração. O grande problema é que existem diversos inimigos, né, da oração, diversos inimigos que a Bíblia nos relata, a Bíblia nos cita. Por exemplo, uma das passagens muito fortes sobre um desses inimigos de oração é a dúvida, né? A Bíblia nos diz que aquele que se achega diante de Deus pedindo algo que tem dúvida, né, que tem o ânimo dobre, eu já falei aqui bastante sobre isso também na escola de oração, não espere que receberá alguma coisa do Senhor. Então, é uma palavra muito forte. Esse é considerado um dos inimigos da oração, né? Quando a nossa fé é atacada também, ela é considerada um dos inimigos da oração, mas não tem nenhum inimigo mais forte e tem feito mais estragos no meio de homens e mulheres de Deus, independente se participam de ministério de intercessão ou não. É o inimigo que a Bíblia relata e cita como a tristeza, tá? Um dos piores, eu citei aqui dois, tem muitos, tem alguns na verdade, mas de todos eles o pior é a tristeza, porque a tristeza ela tem o poder de neutralizar qualquer tipo de oração, tem o poder de neutralizar qualquer tipo de oração que você faça, independente do tipo dela. Ela tem o poder de roubar isso de você. Nós vemos que a Bíblia nos mostra que uma mulher teve um filho de uma maneira milagrosa, o profeta orou por ela, teve um filho, não podia ter filhos, teve um filho, o filho cresceu, e quando o filho já estava grande, a Bíblia diz que ele teve uma dor de cabeça muito forte e morreu. A mulher vai até o profeta, com a alma amargurada, em tristeza, e quando ela chega, ela se joga nos pés do profeta, o ajudante do profeta vai tentar tirar ela, e diz, não tira ela, porque a alma dela está em tanta amargura que nem eu consigo ter revelação do que está acontecendo. Então, a própria tristeza, ela é algo que fecha os céus, a tristeza afasta a amargura, a tristeza afasta a presença e a revelação do céu. A tristeza impede a sobrenaturalidade de agir em nossas vidas. A tristeza para os milagres do céu sobre nós.
Opa, olha quem chegou aqui. O amigo Levi. Fala oi pra galera. Oi. Oi, o que você quer falar pra eles? Quer falar alguma coisa pra eles? Ou não? Hoje não? Não. Tem que Não? fazer o café então? Fala, vou fazer o café. Vou fazer o café. Tá Opa. bom. Opa, olha lá. Opa. Ele está lendo lá, né? Lê tudo aqui. Opa, a pastora chegou o cafezinho ali, vamos lá. É isso aí. Gente, tá muito frio. Muito frio, né? Floripa 10 graus. E ainda regiões aqui vai baixar mais ainda, né? Previsão é que cai um pouquinho mais, vamos ver aí. Isso aí. Então a tristeza, ela tem esse poder de fechar os céus, de fechar o profético, de travar o sobrenatural. E uma pessoa que quer ter uma vida de oração nesse ambiente é complicadíssimo, que ela não vai conseguir desenvolver o seu ministério de oração, vai se frustrar e vai muitas vezes até abandonar a vida de oração. Vai orar só esporadicamente e isso é complicado. Então, eu posso listar aqui com toda certeza de todos os inimigos da oração, o que eu vou falar hoje é o pior deles, tá bom? Que é a tristeza. E aí que é o ponto, né? Aí que a gente tem que entender o que é essa tristeza, o que a Bíblia fala sobre ela. Olha lá, tá vindo, Levi preparando ali. Glória a Deus. Ó, aqui é um dispenser de café que é sensacional, hein? Que a família Profect aqui de Floripa mesmo veio de São Paulo, mas a família Profect juntou e eles fizeram o dispenser de café. Agora vai. Você Agora tá escrito seu nome? tá escrito meu nome aqui no dispenser, personalizado. Mostra melhor. Então, família, acompanhando já muitos anos, já há muito tempo, intercessores, homens de oração, ministério de oração, organizando e estabelecendo esses ministérios de intercessão, eu pude entender. Opa! Ele que escolheu a caneca. Ele escolheu a caneca. Então vai lá, Super-Homem, Capitão América. Quem mais, Levi? Quem que tá aqui? O Batman. E quem é esse aqui? Aqui, ó. Quem é esse primeiro aqui? ó. Não tá vendo. Esse aqui. Homem de Ferro, Capitão América, Superman, Batman. Tá bom. É isso aí. Tchau, gente. Vem dar tchau pro pessoal. Vem, Dá Levi. tchau. Vamos lá. Tchau. Posso continuar, vendo? Pode. Dá tchau, galera. Tchau. Pode continuar. Então, família, vamos lá. Vamos retomando então. A palavra nos diz que a tristeza, nós vamos estudar isso hoje aqui, ela ataca totalmente as pessoas que querem ter uma vida de oração. E às vezes você acha que não tem esse tipo de tristeza que a Bíblia cita, mas os frutos e a própria demonstração do ministério de oração na sua vida vai nos mostrar se sim ou se não. Então a Bíblia nos diz que, pastor, mas eu não posso ficar triste, eu não posso ficar com ter algum tipo de tristeza. Vamos analisar isso na Bíblia e essa resposta já vai ter já aí para entender, tá? Eu quero usar com vocês aqui, eu vou falar sobre 2 tipos de tristezas que tem na Bíblia e um deles é um inimigo mortal do ministério de oração e da vida de oração, tá? Então eu vou ler um texto aqui que está lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, isso, versículo 45, vamos lá. Deixa eu falar o contexto aqui. Jesus está prestes a ser preso, entregue para ser crucificado. Ele está no Monte das Oliveiras, está no Getsemane. Ali ele está suando sangue, ali ele está com aquela guerra pessoal, aquela guerra interna. E ali a guerra era tão violenta, era tão forte, que ele chamou 3 dos discípulos ele chamou para auxiliá-lo em oração, para que ele conseguisse cumprir o seu propósito, a sua missão. Então a Bíblia diz que eles vão ali orar, estão em oração. No versículo 44 diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, tá? A Bíblia nos diz aqui que Jesus, essa palavra intensamente no grego, é uma palavra que significa alguém que está sendo esticado em sua alma, tá? Então Jesus estava sendo esticado em sua alma como muitos de nós. Então aqui já tem uma resposta que quando a tua alma está sendo
esticada, o que nós temos que fazer, né? Quando tá tendo guerras tão intensas que você acha que não vai aguentar, tá tendo guerras tão intensas que você acha que não vai resistir, aqui já está a resposta que nós temos que fazer. Temos que ir orar. E orando, a Bíblia diz que ele orava intensamente. Orava porque orava de uma maneira que a alma dele estava sendo tão esticada que ele orava. Então a Bíblia nos diz aqui que caiu até sangue sobre a terra, né? Gotas de sangue sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Tá bom? Então olha aí. Então nós vemos aqui uma dica aqui de um dos inimigos da oração. Jesus chama esses 3 discípulos para estarem com ele, ajudando em oração. Jesus se afasta um pouco, fica em agonia, fica orando intensamente, sua alma sendo esticada, ele sendo bombardeado ali em suas emoções, em sua alma, ao ponto de levar seu corpo ao estresse extremo e suar gotas de sangue. E ele diz ali para os discípulos, ele fala com os discípulos, ele levanta para ver como estavam os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Tá? E ele disse: por que estáis dormindo? Levantai e orai para que não entre em tentação. Tá bom? Então nós vemos aqui que a tristeza, ela antecipa períodos de tentação, e muitos, por já estarem desanimados ou enfraquecidos pela tristeza, tem grandes chances de cair em tentação. Então aqui eu quero compartilhar segredos espirituais, princípios espirituais com vocês, que são importantíssimos para que você tenha êxito na tua vida de oração, para que você tenha êxito na tua vida ministerial, para que você seja um líder, um pastor, não importa quem é que você seja, que a tua vida de oração esteja ativa em qualquer ministério que Deus te colocar, em qualquer frente que Deus te colocar, e até no teu trabalho, e até na tua casa, e até na tua família, você vai ser abençoado de uma maneira poderosa, tá? Então nós vemos que Jesus estava sempre tendo a sua alma esticada ao máximo, tinha que enfrentar diversos inimigos, e nós vemos ali que a resposta para isso sempre foi e é a oração. Mas a Bíblia diz que quando ele chega ali, os discípulos estão dormindo de tristeza, tá bom? Então ali a tristeza já é colocada como um grande inimigo da oração. Aqui a tristeza já, e a Bíblia toda nos fala sobre isso, mas aqui é um texto-chave onde nós vemos claramente o que a tristeza faz na vida de um homem e de uma mulher de Deus, tá? O que faz, o que acontece na vida de oração. Nós sabemos que no momento que a alma está sendo esticada, que está sendo de uma maneira muito forte esticada, família, nós temos que entender que Jesus não ensinou sobre adoração, né? Jesus não ensinou como adorar, Jesus não ensinou técnicas ou maneiras de, por exemplo, de interpretação textual, mas Jesus ensinou a orar. Por quê? Porque no momento que o negócio esquenta é a oração, tá? É a oração. Então nós temos que entender isso daqui. A tristeza vai ser o inimigo número 1 da igreja que tem um propósito em Deus e vai orar. Então o diabo, sabendo os propósitos que Deus tem na tua vida, que Deus tem na tua família, que Deus tem no teu chamado, que Deus tem no teu ministério, você inevitavelmente vai se deparar com a tristeza, tá? Lógico que a tristeza se ramifica, ela se disfarça, mas agora nós vamos desmascarar ela, nós vamos mostrar que tem tristezas que são inevitáveis na vida e a gente vai ter, mas tem tristezas como essa aqui, que essa aqui foi enviada, essa aqui é destinada e é essa que nós temos que tomar cuidado, né? E aí entre os grandes mistérios, e esse mistério que eu quero compartilhar com vocês, dessa questão da tristeza, tá? Nós vemos outro episódio bíblico que a tristeza bateu um homem também, e ali está lá no livro de 1 Reis, né? Nós vemos ali o profeta Elias. Ali nós vemos que ele foi um grande homem de Deus, um homem cheio do Espírito, um homem cheio do fogo, um homem cheio do poder de Deus. Pediu para que a chuva não viesse, a chuva não veio, orou para que viesse fogo do céu, veio. E ele foi um grande homem de Deus, um poderoso homem de Deus, mas nós vemos que Jezabel tinha tentado de tudo para bater esse homem, não estava conseguindo, e a Bíblia diz que ela manda uma das suas armas, uma das armas de Jezabel, na verdade uma das faces, uma das maneiras como ela ataca o povo de Deus é com a tristeza, tá? Guarda essa aí, que isso daqui é muito sério. Então ali a tristeza,
os 850 profetas de Baal de Astarote não intimidaram Elias. Elias pôs o dedo na cara de Acabe, um rei que era perigoso. Acabe e Jezabel, eles eram perigosos. Pôs o dedo na cara deles, confrontou a torta e a direita, chegou arrebentando em Israel. Mas na hora que a tristeza bateu na porta dele, e ali eu não teria tanto tempo aqui para mostrar para vocês, um dia a gente pode mergulhar um pouquinho mais sobre isso, só estou dando o exemplo. Quando a tristeza bateu na porta de Elias, a tristeza pegou esse homem de Deus. Nós vemos que essa tristeza levou ele para dentro de uma caverna, essa tristeza bateu a alma dele, essa tristeza é demonstrada na sua fala. Ali são características de pessoas que têm tristezas deixou a tristeza tomar conta de sua alma, e ali nós vemos que Elias deixou a tristeza tomar conta da alma dele. Uma palavra hebraica que nos auxilia bastante no entendimento ali de como Elias foi atacado. A Bíblia diz que quando o mensageiro de Jezabel foi falar com ele, amanhã eu vou vir aqui. Por que já não resolveu a história ali? Ele já estava ali, por que ele amanhã? Porque a Bíblia diz que enquanto ele estava falando, Elias observava, olhava. Essa observar e olhar que Elias ficou no hebraico é uma palavra para ter visão profética, revelação. Então ele começou a olhar para aquele homem e já começou a olhar profeticamente o que aconteceria com ele. Ele seria morto, ele seria envergonhado, ele seria humilhado, o que pensariam dele, o que Israel pensaria dele. E aí ele começou a entrar, abrir essas portas. E muitos de nós, sem perceber, abrimos também. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E aí nós vemos que essa tristeza bateu na porta de Elias. E a Bíblia diz que ele se demorou, se desgastou e ficou olhando de uma maneira profética. A palavra hebraica nos diz isso. Então ele ficou olhando para aquela visão daquele personagem, aquele mensageiro, que geralmente era uma imagem horrível. Ele levava cabeças de outros reis que eles tinham ganho, uma imagem horrível. Quem assistiu o filme 300 sabe o que eu estou falando aqui, quando foi um mensageiro falar com os gregos lá. Então nós vemos que Elias errou aí. Elias, na hora que a tristeza veio, ele não soube barrar a tristeza, ele não soube lidar, mesmo que a tristeza chegasse, era só você saber lidar de uma maneira bíblica, como a Bíblia nos ensina, e aí nós veríamos ele tendo mais essa vitória sobre aquele Jezabel, sobre o espírito de Jezabel, tá? Então nós vemos que Pedro, Jesus, eles foram orar com Jesus, hein? Eles estavam já há 3 anos e meio com o Senhor, viram sinais, prodígios, maravilhas, foram treinados, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos também, e aí na hora da oração eles foram abatidos por causa da tristeza, tá? Então nós vemos que a tristeza, de uma maneira disfarçada, e aqui é o problema, porque é um inimigo oculto do povo de Deus, é um inimigo oculto da igreja. E quando nós não conhecemos sobre a tristeza, quando nós não sabemos como lidar com ela, com certeza ela vai fazer muitos estragos em guerreiros, homens valentes, homens de fé, como eu disse o caso de Elias aqui, e na minha caminhada, muito tempo também com o Senhor, cuidando de guerreiros, de homens de oração, pessoas usadas por Deus, eu também vi muitos deles serem abatidos, e muitos deles, a maioria, foram tocados por essa tristeza. Então que eu e você possamos aprender, que nós possamos não só aprender, mas vamos passar isso para frente, porque isso é uma das armas principais que o inimigo usa para parar a tua disciplina espiritual, parar a tua vida de oração, parar a tua caminhada nesse entendimento poderoso com o Senhor, tá? Então, por exemplo, o rei Davi já era um homem que vários salmos nós vemos que ele fala sobre tristeza, né? Minha alma está angustiada até a morte, frases como essa, né? Dizendo que ele estava cansado de molhar o travesseiro dele em lágrimas, em choros, né? Então nós vemos que Davi, não uma, não duas, mas muitas vezes no livro de Salmos, nós vemos que esse homem a tristeza bateu diversas vezes na porta dele, tentando também parar esse grande guerreiro de Deus, esse grande rei de Israel, tentou parar de diversas formas, mas aí que tá, Davi já soube lidar com isso, tá? Davi já soube lidar com essas tristezas que tentaram bater a sua vida, e não só soube lidar, mas ajudou muita gente também
a saber a ajudá-los a também lidar com a tristeza. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, nos diz que ele começou a ajudar muitas pessoas. Ele não era rei ainda, ele estava fugindo, não tinha se tornado rei, mas a Bíblia diz que ele vai habitar numa caverna, e ajuntaram-se a ele a todos os homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito. Esses foram abatidos pela tristeza, tá? E se fez chefe deles, mesmo assim, e eram com eles 400 homens, tá? Então 400 homens nesse estado dentro de uma caverna, só que nós vemos ali na frente que esses homens se tornaram a elite do exército de Israel. Esses homens que eram amargurados de espírito, cheios de tristezas, cheios de angústias, cheios de dores, e nós vemos que esses homens, eles foram levantados poderosamente por Deus, homens que guerreavam até a sua mão sangrar na espada e ficar cravada, de tanto que eles guerreavam sem parar até ver seu inimigo derrotado, não tinham medo de nada, eram poderosos em Deus. Por quê? Porque eles encontraram um homem que soube vencer a tristeza. Então, eu quero trazer essa palavra para vocês hoje sobre a força que tem nós também entendermos sobre como a tristeza age, como ela vai ser também, como o inferno vai usar essa arma para atacar o povo de Deus, e é algo escondido, tá? É algo oculto, mas que hoje nós possamos desmascarar, e nós possamos ver aqui um time também sendo levantado, uma família poderosa em Deus. Você seja restaurado em todo o propósito que Deus tem para a tua história, para a tua vida, e nós precisamos disso em nossa geração. Nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de tristeza, tá? Olha o que diz Salmo 121, versículo 7, tem um segredo de Deus aí também nos falando sobre isso, que diz: o Senhor te guardará de todo mal, vírgula, o Senhor guardará a tua alma. O que significa isso? Se ele vai te guardar de todo mal, é de todo mal. E por que ele diz depois, e guardará a tua alma? Então ele diz que vai te guardar de todo mal, mas ele dá uma ênfase aqui, ó, e vai guardar também, vai guardar a tua alma. O que significa isso? Ele vai te livrar de todo mal, mas a tua alma ele vai guardar também. Por quê? Porque tem um inimigo, tem uma guerra que vai ser travada na tua alma, que eu vou guardar também. Então ele está dizendo, ó, de tudo eu vou te livrar, mas vou guardar também a tua alma. Então nós vemos que muitas pessoas têm diversos livramentos, mas a sua alma muitas vezes está sendo atacada por essas tristezas, está sendo atacada por esse inimigo invisível que eu chamo, né? Que abateu o profeta como Elias, que tocou em homens de Deus em toda a história, que tocou, por exemplo, na vida do rei Saul. E nós vemos o que aconteceu com a vida do rei Saul. Nós vemos diversos homens de Deus, diversos profetas de Deus. Nós vemos a própria vida do rei Salomão, que terminou a sua vida parece que abraçado com esse espírito de tristeza. Então nós vemos que o Senhor quer fazer algo em nossa geração, e começa aí. Nós precisamos primeiro saber com quem que nós estamos guerreando. Então por isso que eu chamei essa live Inimigos da Oração. Não é um só, não é só a tristeza, tem vários outros. E quando nas próximas lives talvez eu fale sobre isso também, mas eu quis dar ênfase nessa, porque eu tenho percebido que muitos servos e muitas servas de Deus têm sido atacados, como foram os 3 discípulos que foram convidados por Jesus para orar, porque era um momento muito difícil. Nós vemos que daqui a pouco, depois de toda aquela esticar de alma que Jesus estava tendo ali, aquela angústia que ele estava tendo, nós vemos que depois vem Judas, vem com guardas, vem com homens com tochas, com porretes, com espadas, é uma confusão. E os textos ali nos mostram que não vieram poucos. Eu acho que eles acharam que Jesus ia dar um sopro e ia destruir todo mundo ali, porque eles vieram com as palavras ali só de tropa ali, eram mais de 600 homens, e como se fosse a elite romana de guerra, tá? Então não dá para se entender, mas toda essa guerra que estava acontecendo, e a Bíblia diz, levantando-se da oração, Jesus foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Então a tristeza abateu os homens ao ponto de eles ficarem dormindo, tá? E aqui, antes de nós continuarmos, eu quero explicar então, como que nós identificamos esse inimigo tristeza, essa tristeza que nos abate. Então vamos lá. Existem 2 tipos de tristeza que a Bíblia nos mostra, e também 2 tipos de tristeza duas palavras hebraicas para tristeza. Eu vou explicar rapidinho para vocês entenderem e começar já a identificar no teu coração. Existe uma tristeza que ela é boa. Como assim, pastor? Existe uma tristeza boa?
Sim, existe uma tristeza boa, porque vão vir tristezas que, na verdade, 2 Coríntios 7, versículo 10, nos diz assim: porque a tristeza segundo Deus, a tristeza que vem de Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar. Não vai ser pesado, não vai ser complicado, não vai ser angustioso. Mas a tristeza do mundo produz morte. Tá? Olha aí que ponto interessante. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Então nos diz que porque a tristeza de Deus produz arrependimento para salvação e ninguém traz pesar. Então, nós estamos dizendo que existe uma tristeza que o próprio Deus permite vir em nossas vidas. O que acontece? Tem áreas de nossas vidas que nós não identificamos que estamos errados. Tem áreas de nossas vidas que nós não identificamos que precisamos de mudança. Então, a tristeza de Deus, e isso pode nos estar afastando de Deus, isso pode estar nos afastando da própria palavra, de cumprir situações que precisam ser cumpridas. Então, o próprio Deus permite uma tristeza vir, porque é o sinalzinho de Deus. Só que essa tristeza que vem de Deus, ela vai fazer você se erguer. Você vai falar: o que eu estou fazendo? Não posso ficar assim. E aí você começa a se arrepender, você busca a Deus mais, você começa a ler mais a palavra, você começa a buscar mais a Deus numa igreja, você começa a buscar mais a Deus em tua casa, no coletivo, no individual. A tristeza que vem de Deus, ela faz você agir. Ela faz você entrar em ação. A tristeza que vem de Deus faz você ficar angustiado porque você teve um desentendimento com alguém. Aí você liga para essa pessoa, manda uma mensagem, perdoa essa pessoa. Então ela faz você agir. Essa tristeza é como se fosse um sinalzinho de Deus. E no início é um peso, é uma tristeza, mas ela vai fazer você agir. Ela vai fazer você se erguer, ela vai fazer você se levantar. Então nós vemos que muitas vezes existem tristezas que a gente fica triste, fica chateado, mas ela muda a tua vida. Ela começa a falar: não posso ficar assim, eu não posso ficar triste porque eu estou sem recurso, eu estou sem recurso, ficou triste. Não, eu vou me levantar, eu vou correr atrás, vou fazer isso. Você começa a fazer um curso, começa a preparar, então você se levanta. Então aqui é um sinal que essa tristeza veio da parte de Deus, olha só. Então existe uma tristeza que é boa, tá? Uma tristeza que vai mudar a tua vida, que vai levar você mais perto de Deus, que vai mudar atitudes que você está tendo hoje que não são legais, e esse é um sinal que Deus nos dá de nós entendermos esse tipo de tristeza. Agora, tem uma tristeza que nesse próprio texto nos diz, mas a tristeza do mundo, a tristeza que vem do mundo, produz morte. Então, esse tipo de tristeza que abateu os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam o quê? Dormindo. Ela vai fazer o contrário, tá? Esse tipo de tristeza vai colocar você para baixo. Esse tipo de tristeza vai fazer você recuar das disciplinas espirituais. Aí que eu falo que é o inimigo da oração. Muitos deixam de orar, muitos deixam de ler a palavra, muitos deixam até de congregar, porque de alguma maneira foram abatidos por uma tristeza que não veio de Deus. E aí tem gente que ficou chateado com alguma coisa que aconteceu, ficou triste, dentro da igreja mesmo, viu alguma coisa, não gostou, ficou triste, e aí não começou mais a ir na igreja, não começou mais a ler a Bíblia, se afastou de Deus. Então essa tristeza, pode ter certeza que é uma tristeza que veio do mundo, veio do inferno, para produzir morte, tá? Eu não estou trabalhando aqui uma tristeza que, vamos dizer assim, que talvez já seja casos de uma tristeza aguda, que chega a uma depressão, e aí nós estamos falando desse tipo de tristeza que muitas vezes tem que ter um acompanhamento físico, porque a tristeza ela pode começar pequena, mas se não cuidado e trabalhado, ela vai crescer e depois a pessoa perde o controle e precisa de auxílio. Estou falando de uma tristeza de um ambiente espiritual, e para você começar a identificar antes que ela se torne grande e neutralize a tua vida, te afaste até de Deus. Então a Bíblia nos diz que a tristeza do mundo produz morte, tá? Então você vê que os discípulos estavam ali, eram para estar mandando fogo, orando, um momento tenso. Quem dorme prestes ao seu mestre ser preso. Eles passaram 3 anos e meio com Jesus e agora já era a hora, era aquele momento, ele ia ser preso. Quem que dorme perto de ameaça dos soldados romanos e dos soldados que vieram junto também, soldados guardas de judeus, né? Vieram também ali juntos. Quem que dorme? É que a tristeza faz isso. Não importa o que esteja acontecendo ao teu redor,
você vai dormir. Se você perceber também, Elias estava com esse tipo de tristeza, tanto que ele também dorme e o anjo tem que chacoalhar ele e acordar ele porque ele estava dormindo e dizendo: come e bebe essa comida porque você tem muita coisa para fazer, o caminho é longo e assim por diante, né? Então nós vemos que essa tristeza, ela é inimiga número 1 da oração. É uma tristeza que vai fazer você paralisar, vai fazer você procurar um sofá, um cobertorzinho e ficar ali, dormindo, literalmente um sono espiritual, vai fazer você ficar ali sem conseguir ter essa força, esse poder que vem de Deus, né? Então eu li aqui Salmo 101, versículo 7, que o Senhor te guardará de todo mal, mas vai guardar também a tua alma, tá? Então nós temos que orar para que o Senhor nos livre de toda tristeza que não vem dele, tá bom? Então nós temos que entender aqui que esse tipo de guerra espiritual é uma guerra espiritual bem interessante, tá? É uma guerra bem acentuada, muitos não identificam ela e aí começam a achar que essa tristeza que está vivendo é por causa de um, é por causa do outro, é por causa daquele, é por causa desse. E aí você começa a encontrar seus inimigos e ali você descarrega toda a sua tristeza e angústia numa pessoa, numa situação, numa ausência, né? Então nós vemos que a tristeza, ela faz parte da vida do homem, tá? Faz parte da humanidade, coisas acontecem, nos deixam tristes e não é esse o ponto que eu quero falar, tá? As tristezas acontecem, nós temos que nos fortalecer em Deus, que nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que o nosso Deus restaura a nossa sorte, né? Então a Bíblia nos diz lá em Isaías 61 que o Senhor vai remover a tristeza, né? Vai nos dar vestes de louvor. Então nós vemos que ali, que tristeza que Jesus está removendo, né? Isso que nós temos que entender e analisar. Então nós estamos falando ali que é um texto de questões espirituais. Então Jesus está trabalhando uma tristeza que tem afastado o povo de Deus, né? Vamos ler aqui Isaías 61 para vocês entenderem a profundidade agora, já com essa concepção desse inimigo chamado tristeza na Bíblia, que tem abatido muitos homens e mulheres de Deus. Então, se a sua vida de oração não está fraca, você ora de vez em quando, aí que você tenta orar, você ora, não, agora eu vou orar, aí você ora um dia, dois, mas quando você viu, você já está dominado, e aí não consegue mais desenvolver a sua vida de oração, sua espiritualidade, você não consegue desenvolver mais essa pegada com Deus. Então pode ter certeza que dentro do seu coração tem alguma coisinha escondida aí. Se for a tristeza, se for identificada, tem que ser tratada, tem que ser colocada para fora, e que o Espírito Santo de Deus que está conosco aqui agora, os anjos do Senhor que estão conosco aqui agora, vão nos auxiliar nesse tempo novo que o Senhor quer nos levar, e nós precisamos tirar tudo aquilo que tem de impedimento na nossa frente. Falei sobre fortalezas espirituais, tenho falado aqui nas aulas, agora na formação de um homem de Deus, de um homem de oração, de uma mulher de oração. Algo interno agora, tá? Estou indo para dentro de nós. A gente pode falar sobre armas espirituais, aqui como eu já falei sobre a armadura de Deus, né? Mas agora a gente está trabalhando sobre coisas internas nossas, uma vida pessoal com Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. Opa! E a pôr sobre os que estão em Sião de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Então o que ele vem fazer? Então ele diz o que? A consolar os que choram, pôr sobre os que estão de Sião de luto uma coroa ao invés de cinza. Cinza é um símbolo de luto, de muita gente já está numa longa temporada com essa tristeza vai crescendo, essa tristeza vira choro, depois essa tristeza vira luto, depois essa tristeza faz o teu espírito ficar angustiado. Olha só o que a Bíblia fala sobre Jesus quando ele viria. Jesus leu esse texto ali na sinagoga, ali quando deram o rolo para ele ler, e olha que coisa interessante que Jesus começa a fazer na nossa vida quando ele se manifesta como Messias, como nosso Senhor. A consolar a todos os que choram,
pôr sobre os que estão em Sião, de luto. Sião é lugar de festa, Sião é lugar de adoração, Sião é lugar de louvor, Sião é lugar onde o nosso Deus habita, é onde o nosso Deus escolheu para colocar o seu trono. Sião é lugar de glória, Sião é lugar de avivamento, Sião é lugar de poder, Sião é a força do céu se manifestando na terra. Então olha que coisa forte, ele diz que lá eles estão de luto, e uma coroa em vez de cinzas. Cinza as pessoas se jogavam quando estavam em tristeza, estavam em angústia de alma. Óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então nós vemos aqui que a tristeza fazia parte aqui do povo de Deus, e quando a tristeza se instala, né, na verdade, em nossas vidas, ela vai crescendo se nós não tomarmos conta e removermos ela pela unção, pelo poder e pela autoridade de Jesus Cristo, que ele veio para fazer isso em nós. E aí nós vamos vendo esse estado que no lugar, em vez de estar em festa, está em luto. Sião está de luto. E olha que coisa forte, nós precisamos entender. Então nós vemos que quando Jesus chega, o povo de Israel estava sendo dominado, escravizado, acorrentado, prisioneiro da tristeza. Então nós vemos aqui como a tristeza tem feito um estrago na vida de homens de oração, de mulheres de oração, na vida tua, na tua disciplina de oração, na tua disciplina espiritual. Então, quando a tua oração começa a enfraquecer, isso na verdade não se torna uma prioridade a tua disciplina de oração, isso não é aquilo importante na tua busca de oração. Então, nós vemos que tem algumas tristezas aí que ficam escondidas, e elas são silenciosas, mas elas começam a colocar uma insatisfação de alma, um espírito angustiado, como nós vemos aqui. Nós vamos vendo aqui alguns tipos de tristezas, né? Uma das ramificações e manifestações de tristezas. Eu não vou ter tempo aqui de falar, poderia falar de cada uma dessas tristezas aqui, mas o que eu quero deixar de prático para vocês, para que vocês possam terminar essa aula e entenderem e quebrarem isso pela autoridade que temos em Jesus, é 2 tipos de tristezas, que são as raízes, as matrizes. Uma vem de Deus, como eu li ali, e a outra vem do mundo. A que vem do mundo, ela te afunda, tá? A que vem do mundo, ela te joga no chão. Talvez você pode ser afetado de diversas formas, né? Mas ela vai te jogar para baixo, você vai deixar de agir, principalmente nas coisas espirituais, tá? Eu estou falando de inimigos espirituais aqui. Então nós vemos aqui que Jesus vem resolver uma questão espiritual. Ele está falando que vai pôr em liberdade os cativos que estão algemados, ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor, eles estão quebrantados, ele vai pôr eles em liberdade, vai abrir as cadeias deles. Por quê? Porque eles estão o quê? De luto, eles estão chorando, eles estão com cinzas de tristeza sobre eles estão em pranto e com espírito angustiado. Então o que Jesus vem libertar quem? Esses homens, e Jesus continua fazendo isso. Foi por isso que Jesus foi ver como estavam os discípulos, e a Bíblia diz que eles estavam dormindo de tristeza. Então aqui é uma palavra muito importante para a tua vida de oração, é uma palavra muito importante para essa escola de oração. Nós precisamos discernir, nós precisamos entender o quão importante, quão forte é você saber com qual tipo de tristeza você está lidando, né? Por exemplo, Deus permite algumas tristezas, alguns testes que nós não gostamos muito, mas é para o teu crescimento. A palavra hebraica, por exemplo, para teste, a raiz da palavra hebraica para teste, por exemplo, um dos significados é milagre. O outro significado é crescer, elevar-se a Deus. Então, o que vem de Deus tem um propósito de fazer você crescer. Então você começa a buscar mais, você começa a ver pequenos milagres acontecendo porque você está reagindo. Aquela tristeza veio para te despertar, né? Aquela tristeza veio para tirar a escama dos teus olhos, aquela tristeza veio para você reagir. Então é igual uma dor, né? Então às vezes a dor aparece na vida de alguém, e a dor aparece, por causa da dor você vai investigar e vai ver que tem um problema ali, tem um problema, uma dor do joelho, você sabe que deu um problema ali, então você tem que tratar. Se a dor não tivesse ali, você não trataria, às vezes seria algo pior. Então a tristeza que vem de Deus,
ela permite a gente crescer, então Deus vai permitir situações acontecerem que não vão ser as mais agradáveis, é igual um filho que quer fazer algo, o pai fala não, ele fica chateado, ele fica triste, mas lá na frente ele entende que foi só para o bem dele, então nós temos que entender isso. Agora, é a tristeza que a gente tem que focar como inimigo da oração, é essa tristeza que vai te jogar para baixo, tá? Se nós vemos ali que os amargurados de espírito entraram na caverna ali com Davi, mas eles saíram dali totalmente transformados, curados e restaurados, tá? Agora nós vemos que existem tristezas, como por exemplo a de Elias, que ele foi jogado numa caverna, ele fugiu, né? Ele deixou, ele olhou profeticamente, a tristeza fez ele olhar para um futuro ruim, o que vai acontecer amanhã, ele começou já a visualizar, é a palavra roer no hebraico, que é aquele que vê, é como se fosse um profeta vendo algo de Deus, mas agora ele estava vendo mediante aquele mensageiro de Jezabel, mediante as palavras de Jezabel, então ele foge, ele se angustia, e aí nós vemos nas palavras, quando Deus começa a falar com ele, só eu sobrei, sou sozinho, sou largado, isso tudo são reações de uma pessoa focada no eu, tá? Agora vamos lá, vamos ver se a live me permitir, eu vou mergulhar aí, hein? Vamos lá, vamos ver aqui. Então, o que acontece com essa tristeza que vem do mundo? Por que ela consegue se instaurar em nossas vidas? Porque a pessoa está muito focada no eu, tá? Então, por exemplo, essa tristeza consegue se instaurar numa pessoa e começa a falar, mas o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? O que vai acontecer? A pessoa é focada em si, a pessoa é focada só no seu eu. E aqui o eu, ele vai dar aberturas para esse tipo de tristeza do mundo entrar. Por quê? Porque você não está vivendo algo que o teu eu quer, e aí você se frustra e essa tristeza vai ganhando força, tá? Essa tristeza vai ganhando liberdade, ela vai agindo. Então, o problema disso aí, essa porta que é aberta para que esse inimigo da oração entre, que é a tristeza segundo o mundo, ele começa a entrar por causa do foco no eu, tá? Então, vou dar um exemplo aqui bem superficial, mas você vai entender. Por exemplo, um médico foi, descobriu um problema num paciente, fez uma cirurgia, salvou a vida daquele paciente, aquela pessoa estava para morrer, teve vida, novamente, teve vida, glória a Deus, tal. Então a pessoa, né, não tinha mais esperança, teve esperança, aquele médico, tal. A maioria das vezes, aquele médico fica muito feliz, mas a maioria das vezes, sem perceber, ele fica feliz por aquilo que ele fez. Eu fiz isso. E não porque a pessoa vai ter uma vida e uma esperança. Raras exceções, o médico se alegra porque aquela pessoa vai ter filhos. Qual médico, por exemplo, pensaria nisso? Raras exceções, pensaria, que legal, a pessoa vai poder ter filho, vai ter família, vai casar, vai ter um futuro, glória a Deus. Mas geralmente ele fica muito feliz porque ele conseguiu fazer aquilo, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam também. Da mesma forma também, se ele fosse fazer uma cirurgia, a pessoa não resistisse, né, a pessoa morresse, ele ficaria triste. Mas muitas vezes ele ficaria triste por causa do quê? Porque vão pensar de mim, minha reputação médica, o que vão falar, vou fazer uma cirurgia, o cara morreu. Então o que ele está pensando? Nele. Então nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes isso também acontece com a gente. A gente começa a conduzir as nossas vidas mediante o nosso eu. E o nosso eu, quando ele está focando o nosso eu, ele está muito exagerado. Quando nós estamos focando no nosso eu, por isso que a Bíblia, por isso que Cristo é sábio, ele não está nos pedindo nada para nos prejudicar, ele está nos dando dicas espirituais de como vencermos nesse mundo. Então ele nos ensina ali da mortificação do eu. Por quê? Porque a tristeza não vai te achar. Quando Elias caiu na bobeira de ficar, mas eu estou sozinho, só eu sobrei, estou aqui me santificando, estou ralando, agora estou sendo perseguido, os caras querem me matar, que história que é essa? Eu estou aqui, me abandonaram, ninguém sobrou, só eu sobrei, agora estou vivendo tudo isso. Eu, abriu a porta, a tristeza entrou. Então nós vemos que Deus ainda dá... Elias, deixa eu só te corrigir num negócio, tem mais de 7.000 profetas que não se dobraram igual você, então já quebrou Elias no meio, o eu dele fez com que a tristeza entrasse, Deus começou a fazer uma cirurgia nele ali, tá? Então, a tristeza de Deus, ela é benéfica, tá? O próprio Salomão disse,
Vale mais estar na casa do luto do que na casa que tem alegria, porque no luto mostra o fim de todos os homens, né? Então ali você é ministrado, todo mundo vai ter aquele fim. Então ele ensina isso. Então é algo que vem de Deus, o ensino, todo mundo é pó, volta para o pó, é um ensino de Deus. Agora tem essa tristeza que está sendo inimigo de nossa geração, nós estamos sendo considerados a geração mais triste e era para ser uma das gerações mais felizes. Por quê? Porque nós somos geração de entretenimento, é festa, é alegria, é todo tipo de filme, todo tipo de série, qualquer lugar que você vai, né? Agora Deus deu uma parada aí em todo mundo, deu um ano sabático aí, porque estava demais, né? Mas a qualquer coisa você se alegra e é uma geração triste. Por quê? Porque está abrindo as portas para essa tristeza que vem do mundo através do focando no eu. Então hoje em dia você tem as suas redes sociais, tem os seus contatos sociais e isso tem estimulado as pessoas a movimentarem esse eu, movimentarem esse exagero no eu, e esse exagero no eu é onde vão produzir as tristezas. Não foi igual eu pensei, não aconteceu como eu imaginava. Então tudo eu, mas quando eu mortifico o meu eu e começo a focar no meu Deus, focar no propósito que ele tem, então eu vou ter guerras, eu vou ter lutas, igual o apóstolo Paulo diz. Aprendi a viver em qualquer situação. Aprendi a viver na abundância, aprendi a viver na escassez, aprendi a viver de ter em abundância e não ter, ou seja, quando ele não tinham tristezas que vinham, mas ele aprendeu a viver lá. Por quê? O foco dele era Cristo, o foco dele era a missão que Deus tinha dado para ele, então ele continuava orando, ele continuava pregando o evangelho, ele continuava buscando a face de Deus, ele continuava pregando, ele foi apedrejado uma época, numa cidade, quase morreu, ficou desmaiado, as pessoas acharam que ele tinha morrido, ele acordou no outro dia, o que ele fez? Voltou para o mesmo lugar que quase morreu e continuou pregando o evangelho. Então nós vemos que era para ele ficar triste, como que Deus permitiu isso, como que Deus permitiu aquilo. E Paulo já tinha aprendido a lidar com a tristeza. Então a tristeza tem sido o inimigo da nossa geração. A tristeza tem sido o inimigo dessa geração e agora trazendo para a nossa realidade, para a igreja, nós vamos ver que a tristeza tem roubado uma vida de oração dos servos de Deus. Então quando o dia está ruim demais, aí que você tem que pôr a tristeza no lugar dela, que na tua alma não vai ficar não, na tua vida não vai ficar não, agora que eu vou orar mesmo, agora que eu vou jejuar, agora que eu vou adorar, agora que eu vou buscar a face do meu Deus. A tristeza, segundo o mundo, ela faz você, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não estou bem, vou ficar por aqui mesmo, hoje em dia tem culto online, eu vou ficar aqui, deixa pra lá, não vou na igreja, eu vou pegar o culto online hoje, é assim, errado, aí que você tem que pôr a tristeza no lugar dela, aqui na minha alma não, aí você dá uma resposta, então você vai mostrar que o teu eu não manda nada, que o teu eu não conduz nada, quem conduz a tua vida é a palavra de Deus, quem conduz a tua vida é a vontade de Deus, é o querer de Deus. Então quando isso começa a acontecer, nós vamos ver que pessoas que vivem em ambientes de tristeza, porque o teu eu não está sendo saciado, ou as respostas que você espera não estão vindo, muitos desses já estão dormindo, igual os apóstolos, os discípulos de tristeza, e esse dormir de tristeza tem roubado ministérios, guerreiros de Deus, homens de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês aqui nessa live, um dos maiores, digo que se não o maior inimigo da uma vida de oração é a tristeza. Tenho que identificá-las, já li aqui, guarda, põe na tua geladeira, anota aí, você tem que levar onde quer que você for, 2 Coríntios 7, versículo 10, duas tristezas que existem, tem duas palavras hebraicas para isso, né? Uma tristeza te levanta, outra tristeza te derruba, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, não tem peso, não tem acusação, não tem angústia, não é difícil de carregar. É uma dor, é uma tristeza, você fica chateado porque talvez você errou, não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e aí você fica chateado, mas Deus traz a restauração e não traz o pesar, tá? Mas a tristeza, segundo o mundo, já diz assim, produz a morte, tá? Então nós vemos que como é forte esse princípio de nós identificarmos a tristeza, que abateu Elias, gente, abateu Pedro e outros homens que nós poderíamos citar nas escrituras aqui. Nós vemos que
Eles foram abatidos porque, sem perceber, focaram no eu, tá? Focaram no que eles queriam, o que eu quero. E isso vai abrindo a porta para o inimigo, tá? Então, Elias fez como Deus pediu, Elias fez, mandou fogo do céu, parou a chuva, volta a chuva, e fez tudo que ele queria, só que aí ele começou a deixar o eu dele entrar em evidência, tanto que ele mostra isso quando começa a falar com Deus. E aí quando Jezabel mandou aquele mensageiro levando essa tristeza ali, dizendo: aqui é teu futuro, Elias, teu Deus que te mandou você fazer isso, cadê ele agora? Já era, você vai morrer. Então ele deixou aquela tristeza entrar no coração dele, porque ele pensou que Deus o daria um outro fim, né? Ele veria a morte dele, seria algo muito violento. Nós vemos que não. Nós vemos também João Batista, que também entendia que Jesus seria um homem que faria muitos milagres, mas que também seria um libertador político de Israel, né? Tanto que ele viveu na pele o que o povo passava debaixo do domínio romano, que ele foi preso. E na prisão, já 1 ano preso, ele diz: será que ele é mesmo Jesus, seu Messias? Ele tinha falado: eis aí o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, eu batizo com água, ele os batizará com fogo. Mas daqui a pouco, a tristeza por causa do quê? Porque ele achava, o eu dele começou a abrir porta, e aquela tristeza começou entrar na vida dele, começou a entrar na história dele, e aí nós vemos que ele ali tem até dúvidas se ele era Jesus mesmo ou não, tá? Então vamos entender esse princípio, essa revelação bíblica para as nossas vidas de oração, para as nossas disciplinas de oração, porque nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Se é uma tristeza que não vem de Deus, que ela tem te afastado da palavra, se ela tem te afastado da oração, se ela tem te afastado daquilo que é importante diante de Deus, se ela tem te afastado daquilo que realmente Deus tem para a tua vida, e você tem andado abatido, tem andado amargurado, tem andado longe de Deus, então chegou a hora de nós entendermos que é a hora de se levantar em oração, de se levantar em guerra, de se levantar batalhando e não permitindo que o inferno toque mais as tuas emoções, da mesma forma que Davi levantou aquele time, Deus vai levantar a sua vida também. Da mesma forma que Elias foi restaurado, a sua vida também vai ser restaurada, tá? A palavra hebraica para essa tristeza é uma palavra hebraica muito interessante, que ela também significa preguiça, tá? É como a gente deixa essa tristeza que vem do mundo entrar em nossas vidas, nós começamos a ter uma preguiça exagerada. Você até quer tentar fazer alguma coisa, mas não consegue. Você até quer desenvolver um projeto, mas não consegue. Então, como você vê, como a Bíblia ela é muito forte, até as palavras hebraicas ela tem um significado muito poderoso, tá? Então, muita gente que deixa essa tristeza entrar em sua vida, geralmente vai desenvolver quadros de preguiça exagerada, ou o contrário, tá? Pessoas que deixam a preguiça conduzir, lá na frente elas podem ter essa tristeza tendo espaço em sua vida, tá? Então essa preguiça que vem do mundo, ela suga a tua energia, ela suga a tua força, tá? Ela suga o teu vigor. A tristeza que vem de Deus, que te deixa triste, ela vai te dar uma potência, ela vai te dar um vigor, ela vai te dar uma autoridade, tá? Então vai te dar vitalidade, vai te dar força, vai te restaurar a tua vida para que você mude, para que tenha mudança, tá? Então é bem importante nós discernirmos bem 2 tristezas lá de 2 Coríntios, como nós lemos lá. Então é isso, tá? A pessoa se concentra muito no seu eu, a pessoa se concentra muito em sua vida. A tristeza do mundo, a tristeza segundo o mundo, ela vai fazer você não ter mais a vontade de estar em ambientes com as pessoas. Você até tem amizades, vai até estar com um ou com o outro, mas isso está minguando aos poucos, relacionamentos começam a ser quebrados, aos pouquinhos isso vai te afastando.
Então, tudo isso são tristezas segundo o mundo que vai produzindo mortes dentro de você, morte de tuas emoções, morte de sua alma, tá? Então você começa a dar uma isolada, você começa a isolar, tá? Então isso é muito importante identificar. Identificou qual tristeza está tocando a tua vida? Aí sim. Então aí você começa a entender. Se é de Deus, você está entendendo que é de Deus, então dê a resposta, busque. Você vai ver que essa tristeza ela não tem pesar, ela já vai embora também, porque ela foi só um sinal ali para que Deus possa tocar a tua história, tá? Possa tocar a tua vida. Então como eu disse, a tristeza segundo Deus, ela é passageira, tá? Ela é momentânea, ela fica momentos, mas vai embora. Já a tristeza segundo o mundo, segundo esse texto de Coríntios que nós lemos, aí ela é de longa temporada, tá? Então é isso que começa a diferenciar uma ou outra tristeza. Quando você aprender isso, você vai saber o que realmente está feito na sua vida. E aí, a raiz de tudo isso está ligado muito ao nosso eu, está ligado muito à nossa vontade, à nossa maneira de entender e não a de Deus. Então as respostas estão aí, mortificação do nosso eu, para que nós possamos ver essa força de Deus restaurando a nossa vida. Tem sido um dos maiores inimigos da oração, maiores inimigos de uma vida espiritual. Como os apóstolos estavam dormindo de tristeza, hoje tem muitos assim também. Mas que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti agora, que o Espírito Santo de Deus traga força, traga vigor, traga autoridade, que o Espírito Santo de Deus possa renovar a tua vida. E se essas tristezas entrarem no teu coração, que nós vejamos esse óleo poderoso, essa presença poderosa de Jesus Cristo, esse óleo que Ele derrama sobre a tua cabeça, te livrando, te curando, quebrando as algemas da tristeza, quebrando as algemas dessa tristeza exagerada que está permanecendo na tua vida, que esse óleo fresco que vem da presença de Deus, que Ele está sendo derramado hoje sobre a tua vida, possa quebrar essas cadeias e você possa entender o que significa uma vida de alegria, se alegrar no Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e nem sempre as pessoas estavam no melhor momento, tá? Então, por exemplo, nas festas bíblicas era proibido ficar triste. Então você chegava lá mal, tinha um problema familiar, problema dos mais diversos, tal, mas quando chegava lá, eles ficavam se alegrando, cantando, se alegrando, porque quando você canta e se alegra, você tem prazer de estar com as pessoas, você tem prazer de estar em comunidade, você começa a esquecer um pouco do seu eu, começa a esquecer um pouco dos seus problemas. Então eles tinham como prática isso, tá? Então alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então lógico que uma live, um momento aqui não tem como nós falarmos sobre tudo isso, mas com certeza essa palavra, se você entender, deixar ela entrar no teu coração, você vai com certeza ver o favor de Deus sobre a tua história, sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus, família. Então é isso aí. Um dos maiores inimigos, eu vou falar sobre vários, mas se não o maior, que abateu grandes homens de Deus, poderosos homens de Deus, tá? E digo mais, a tristeza ela abre porta para vários outros pecados. Jesus levantou e disse, orem, vigiem, não fiquem nessa tristeza para que vocês não caem em tentação. Então, por causa do eu, a tristeza vem, por causa do eu, a tristeza consegue permanecer ali na vida daquela pessoa, e aí nós vemos que ela, como já está com o eu exagerado, ela vai tentar buscar saciar essa tristeza que está sentindo, vai tentar buscar nas coisas aí que a pessoa tem problemas no âmbito emocional, tem problemas de problemas sexuais e várias outras questões de adultérios, de outras coisas, problemas com recursos, problemas com dinheiro, tenta buscar no dinheiro uma satisfação de uma tristeza que está ali dentro. Então que Deus possa ser a sua alegria, que esse Isaías 61 se cumpra na tua vida hoje, que você comece a ter uma vida abençoada e transformada poderosamente pelo Senhor. Amém? Então guarda aí, um dos principais, se não o principal inimigo da oração é a tristeza que vem do mundo, tá bom? Então como o pessoal perguntou aí, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, fala das duas tristezas, tá bom? Amo vocês demais em Cristo. Daqui a pouquinho, daqui uns 20 minutos, meia hora, esse estudo aqui sobre os inimigos da oração vai estar lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês demais. E não esquece, sexta, estamos juntos. Amanhã culto, quem é de Floripa e também quem é de outra
de outra região pode também estar conosco. E sexta-feira, escatologia, não esqueça, vamos invadir a aula de escatologia. Deus abençoe demais, fiquem na paz do Senhor, tchau, tchau.